como é que tu explicaria a cannabis medicinal para alguém que não conhece ou para alguém que ainda é preconceituoso sobre o assunto? Então, a cannabis, né, é uma planta para começar, né? A gente às vezes demoniza assim e vai pensar, pô, é uma planta, daquela planta, dentro daquela planta tem algumas substâncias, várias na verdade, e que pode ser utilizadas como medicamento, né? Como tantos outros medicamentos que a gente tem aí, que vêm de plantas, a cannabis é uma planta que oferece essa possibilidade também de tirar de dentro dela medicamentos, né? E quem ainda tem algum preconceito é porque não conhece. É falta de conhecimento em relação ao assunto. E geralmente, muitas vezes, as pessoas elas passam a conhecer através da dor, né? Tem um professor que eu gosto e que estuda isso, né? O Siddhartha Ribeiro, ele fala, as pessoas na dor elas ficam mais inteligentes, né? Tem Uhum. um filhinho lá com epilepsia e vai começar a pesquisar o que, que pode ser bom para essa criança e de repente chega na cannabis, ali na maconha e daí a pessoa começa a pesquisar, começa a se formar, opa, isso aqui pode ser um medicamento para o meu filho, como assim? E ali ela passa a adquirir conhecimento e com essa aquisição de conhecimento, naturalmente o preconceito começa a baixar. E principalmente quando ela vê o resultado, né? Então a cannabis é uma planta que gera medicamento, como várias outras plantas que geram medicamento, e esse medicamento pode ser útil para uma série de tratamentos. E se for tratado como qualquer outro medicamento, eu acho não, tenho certeza, que a gente pode tirar aí muito proveito desse fármaco, assim, dessa possibilidade farmacoterapêutica. Sim, perfeito. Aqui o nome do podcast é senso comum, então às vezes eu vou fazer algumas perguntas que é do senso comum mesmo. Sim, sim. Ok, a maconha em si, né? A maconha e cannabis, vamos tratar de maconha, né? Porque, Isso, é a querendo ou não, é mesma maconha, coisa. tá tudo bem. É. Então tá, ela fumada tem os mesmos efeitos do que uma cannabis medicinal, aquela que é manipulada e tudo mais? Ou ela só é feita para recreativo? Tu tocou num ponto interessante, primeiro, né, que maconha e cannabis é a mesma coisa. Isso é importante deixar claro, né? A gente fala, cannabis medicinal, ok, maconha não, é a mesma coisa. O nome cannabis é um nome científico, maconha é um nome popular, né? Igual tem aí erva cidreira, que é um nome popular, chazinho, aquele da avó, nome científico Melissa officinalis. Uhum. Então, maconha e cannabis é a mesma coisa. E a diferença entre maconha, né, fumada e não fumada, as moléculas ali, né, que estão presentes na cannabis e que vão estar presentes no medicamento e que vai chegar no organismo, elas também estão presentes no cigarro de maconha fumado. Elas também vão chegar no organismo da mesma maneira. Só que no cigarro ali fumado, a gente tem outros probleminhas juntos ali, né? Por exemplo, a ingestão da fumaça, problemas respiratórios. Em termos de tratamento, tu ali não tem um controle de dose, tu não sabe quanto tu tá usando. Aqui num mercado de ilegalidade, né? Tu não sabe nem o que tu tá usando, na verdade, não sabe se aquilo ali é só maconha de fato ou tem algo mais. Então tem coisas que a gente consegue minimizar, né? A gente chama reduzir danos e através desse formato de medicamento acaba sendo muitas vezes mais vantajoso, né? Mas tem pessoas, por exemplo, para um caso de dor crônica, que eles preferem vaporizar porque os efeitos são mais rápidos e mais fortes e daí diminui a dor ali. Então tem gente que vaporiza, né? Usa um vaporizador, que transforma aquelas gotículas que tem dentro, na flor ali da cannabis em um vapor, e daí não tem combustão, é uma forma de reduzir danos também. Mas a via inalada é uma via de administração, né? Tem medicamentos que são administrados por essa via inalada. Mas para evitar problemas, né? Ou diminuir essas possibilidades de danos, às vezes usar outras vias pode ser mais interessante. Tá. E o que que tem dentro da planta da maconha que eu sei que são moléculas, né? Moléculas, né? Tem o Isso. CDB e o THC. Os dois podem ser usados para a mesma coisa ou o CDB é para um tipo de doença ou algum tipo de problema e o THC é para outro? Então, tem diferenças entre eles, diferenças importantes, né? A planta da cannabis tem muitas substâncias mesmo. Tem os fitocannabinoides, que são essas substâncias presentes apenas na cannabis. Esses fitocannabinoides têm mais de 100, né, dentro daquela da planta. Um deles, por exemplo, é o canabidiol, CBD, outro é o tetraidrocannabinol, o THC, mas tem mais de 100 desses fitocannabinoides. Tem canabigerol, tetraidrocanabivarin, enfim, uma série de fitocannabinoides. Além desses fitocannabinoides, tem terpenos, flavonoides, outros tipos de substâncias, né? Eu costumo falar que a planta é uma farmacopeia inteira, tem um laboratório ali dentro, né? E a gente está começando a entender o que cada um dessas moléculazinhas, dessas substâncias
fazem, para que uma é boa ou a outra. A gente está começando a entender isso ainda, né, na ciência. O canabidiol e o THC, o tetraidrocannabinol, são as moléculas que a gente mais conhece, que a gente mais entende. Por exemplo, o THC é extremamente importante para questões de dor, né? Para quem sofre de dor crônica, dor intensa, um óleo só com canabidiol, só com CBD, não vai adiantar muito. Um medicamento só com CBD. Tu tem que ter ali o THC para dor também. Mesmo que uma mínima quantidade, mas tem que ter. Mas já o THC não é muito interessante para quem tem histórico de esquizofrenia, algum problema nesse sentido. É contraindicado. Como qualquer medicamento, tem contraindicações, né? Então é contraindicado para esse tipo de pessoa. Já por outro lado, eu mesmo tenho pesquisa nesse sentido. O canabidiol é bom para quem tem sintomas tipo esquizofrenia, assim. Olha só que legal. Entende? O canabidiol sozinho ali pode ser interessante, inclusive, para tratar. Então, tem diferenças importantes entre eles, mas o que a gente tem aprendido, assim, através da ciência, tem ficado cada vez mais claro, é que o todo funciona melhor do que suas partes em isolado na planta. A gente chama isso de efeito comitiva. Tem um nome bonito na ciência que é entourage effect, né? Um nome que vem do francês, que é o efeito comitiva, que é isso que eu falei. O todo da planta funciona melhor do que sua parte isolado. Então, o CBD isolado, ele não é interessante para muitas coisas. Já um medicamento que tem todos os componentes ali, terpenos, flavonoides, todos os fitocannabinoides, parece funcionar melhor em várias situações, né? Então, isso é bem interessante. Até tem um artigo que eu escrevi, científico, que eu falo sobre isso. Eu até cito uma música do Beto Guedes, aquela O Sal da Terra, onde eu falo 1 mais 1 é mais que 2, né? Ele tem uma parte da música que fala isso, a gente vai precisar de todo mundo e tal. Nos canabinoides, para explicar o efeito comitivo, é um pouquinho isso, né? Ali 1 mais 1 é mais que 2. O todo junto funciona melhor do que suas partes em isolado.